Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Estamos aqui para meditarmos na porção semanal. Essa semana nós estamos estudando a porção de Vaigash, que significa se chegou. E ela vai tratar da reconciliação entre Judá, seus irmãos e o vice-rei do Egito, que até o momento de reconciliação eles não sabem que se trata de José. E nós temos a Parashá a partir do capítulo 44 e o verso 18, e nós vamos meditar sobre isso. Antes de iniciar, sempre aquele convite que a gente faz a você que é abençoado através da nossa ministração, essas meditações que a gente faz. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e você vai ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Nós sempre postamos todos os dias às 6 da manhã um vídeo relacionado à porção semanal, a última que nós estudamos, e esse vídeo ele traz a característica de que você amanheça logo cedo ao acordar, você já tenha um contato com a palavra do Eterno. Então se inscreva, espalhe entre os seus conhecidos o nosso vídeo e seja abençoado. A Bíblia diz assim em Gênesis 44 e 18. Então se chegou Judá a ele e lhe disse: Senhor meu, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o Faraó mesmo. Meu senhor perguntou aos seus servos: Tende pais ou irmão? Respondemos a meu senhor: Temos já velho, um pai já velho e um filho que nasceu na sua velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto e ele foi deixado o único da sua mãe, e seu pai o ama. Amados, eu quero pegar alguns pontos para comentarmos no dia de hoje a respeito desta Parashá, relembrando um pouquinho as porções anteriores. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldades muito grandes de aceitarmos as coisas que Deus determina e como Ele determina. Por quê que nós temos essa dificuldade? Primeiro, porque nós somos limitados. E como limitados que somos, nós buscamos sempre trazer para a nossa vida uma condição de tentar entender coisas que estão relacionadas apenas ao Eterno, que apenas Ele entende, e Ele entende porque Ele não está na nossa limitação. Ele entende porque Ele conhece os caminhos mais ocultos e mais secretos. Ele entende porque todo o poder está na mão dele e ele faz as coisas acontecerem da maneira que ele deseja que aconteça. E ainda assim, amados, ele faz coisas que muitas vezes nós olhamos e entendemos até como injustas. Por quê? Porque a nossa mente não alcança tamanha sabedoria. Quando eu começo a falar sobre isso, eu estou querendo trazer a vocês que os irmãos de José tentaram a todo esforço lutar contra aquilo que Deus havia determinado na vida de José. Então Deus determinou algo na vida de José, ele contou aos seus irmãos através de um sonho, e ele disse para os seus irmãos no sonho: olha, eu sonhei que nós estávamos no campo colhendo trigo, e o meu feixe de trigo ficou em pé, e o de todo mundo se curvou diante do meu. E ali ficou nítido naquele sonho de José que ele teria um papel de liderança sobre os irmãos de José. E eles bobamente entenderam o quê? E aí é que entra a questão da limitação das nossas crenças e dos nossos pensamentos. Eles entenderam que o pai deles, que já demonstrava gostar muito de José e tudo mais, eles entenderam que o pai deles
iria dar para José uma posição de liderança na sua casa. Então, de certa forma, eles estavam imaginando o seguinte: o nosso pai vai usurpar um direito que até aquele momento pertencia a Reuven. Ele vai passar por cima de 10 filhos porque ele quer dar a bênção da primogenitura para José. E quando nós olhamos para a Bíblia, para o que Deus tinha projetado, essa posição de liderança não viria na casa dele. Tanto que quando o pai vai dar as bênçãos, Yehudá recebe a bênção da primogenitura. Ela não chega para José. Mas eles entenderam, na limitação da mente deles, que o pai iria dar essa posição de liderança para José. Nós, muitas vezes, estamos inseridos em situações que nós ficamos imaginando. Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. E aí, baseado no que nós imaginamos que Deus vai fazer, nós somos favoráveis ou somos contra. E aí, amados, é um perigo muito grande. Por quê? Porque na maioria das vezes nós vamos ficar contra o que Deus determina e nós não estamos nem um pouquinho entendendo o que Deus quer fazer. Os irmãos pensavam, não, o nosso pai quer dar a primogenitura para José. E não era isso. A liderança que Deus queria dar para José, ela era muito maior do que a liderança que José poderia receber das mãos do seu pai. Ele poderia até ser líder do clã, ser líder das 12 tribos, mas era muito pouco. A Bíblia vai mostrar, né, o acontecimento, principalmente nesse momento da porção. O que acontece? A Bíblia vai mostrar que Deus tinha um reino, que praticamente foi um reino no mundo todo, porque José vai alimentar o mundo todo daquela época com a comida que tinha no Egito. Então nós precisamos sempre não tentar adivinhar o que Deus vai fazer, nem como Deus vai fazer. Às vezes nós, olha, uma pessoa recebeu uma promessa de Deus, aí a gente fala, mas não merece. Mas essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, essa pessoa já fez isso, já fez aquilo outro. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós decidirmos se a pessoa merece ou não merece. Deus escolheu José para receber um papel de liderança e ele vai executar esse papel de liderança na vida de José. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Sempre lembrar, eu não entendo todas as coisas que Deus vai fazer. Eu não entendo nada do que Deus vai fazer. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da mãe, assim como você não sabe como se comporta o vento, assim você também não vai saber quais são os caminhos de Deus, os projetos de Deus. Nós não vamos conhecer as obras de Deus. Por quê? Porque a nossa mente limitante impede que nós consigamos entender o que Deus quer fazer. Quando nós não entendemos, e aí nós decidimos lutar contra o que Deus determinou, nós vamos cometer um segundo tipo de erro. E qual é esse erro? É o erro por não aceitarmos o que está determinado. Amados, em todos os quesitos da nossa vida, nós precisamos compreender que Deus é aquele que tem todo o poder e que faz as coisas conforme a vontade dele, conforme o desejo dele, conforme o que ele quer fazer na minha e na sua vida. Os irmãos de José, eles poderiam até, não entender, até ficar quieto, até não falar nada, até achar que era injusto, mas eles deveriam não lutar contra o que Deus estava determinando. Veja que o pai de José, ele não consegue entender. Quando o pai de José ouve o filho contando que, olha pai, eu tive um sonho que 11 feixes, o pai já ficou meio assim, rapaz, que sonho é esse? Depois o José tem outro sonho, pai, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas, e aí fica nítido para Jacó, que o José vai ter uma posição de liderança, que essa posição de liderança vai ser sobre o pai. Imagine um pai
tentando entender, tentando compreender como é que pode um filho ter liderança sobre ele. Não é fácil, mas a Bíblia vai dizer que Jacó guardava essas coisas no seu coração. Ele não entendia, mas ele não brigava contra. Os irmãos de José vão brigar contra, vão lutar contra. E quantas vezes nós estamos pecando, e aí nós vamos começar a pecar, simplesmente porque nós não entendemos o que Deus quer fazer. Nós não entendemos como Deus vai fazer. E nós não entendemos a maneira, o modo operando de Deus. E isso vai prejudicar a nossa vida. Então, eu quero sempre falar para você, olha, eles começam, os irmãos de José começam aumentando o ódio por José. Não são poucas as vezes, queridos, que nós somos levados. Não gostei dessa pessoa, por quê? Você não sabe por quê. Eu não vou com a cara dessa pessoa, por quê? Você não sabe por quê. E aí, por motivos fúteis, por motivos que nem nós sabemos entender, por motivos de orgulho, que nós não temos a prerrogativa de parar, de pensar e entender que nós estamos errados. Você, com certeza, se você fizer uma análise na sua vida, você vai ver que já teve momentos que você esteve em situações de conflito e que só você era o culpado. A outra pessoa nem culpa tinha. Às vezes a gente, acompanha jornais, poxa vida, uma pessoa que era amiga da outra matou a outra. Por quê? Porque ela guardou um ódio que nem a que sofreu a agressão ela tinha. Ela sabia, ela imaginava aquele ódio. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos lutando contra o que Deus quer determinar. Nós estamos brigando contra o que Deus quer determinar, simplesmente porque a nossa ignorância no sentido de não colocarmos as coisas, tentar pelo menos colocar as coisas no patamar que Deus possa nos explicar. Por não entendermos isso, nós vamos brigar, lutar contra o que Deus determina para a nossa vida. Então, amados, desculpa, irmãos, estão fazendo barulho aqui. Então, nós precisamos sempre conseguir entender o seguinte: Deus tem os seus modos, Deus tem os seus planos, Deus tem a sua condição, e isso vai fazer com que nós ou aceitemos e seremos abençoados, ou fiquemos lutando contra o que a gente nem entende. Muito cuidado com isso. Um outro ponto que nós devemos sempre pensar, e eu sempre falo isso, às vezes eu fico até com medo das pessoas não conseguirem entender quando eu falo sobre isso, mas eu sempre falo, a nossa vida é cíclica, é ciclos que se repetem, ciclos que se repetem. E quando você tem situações não resolvidas, esse ciclo fica voltando, até você corrigir aquele ponto. Às vezes, vou só dar um exemplo simples. Você trabalha numa empresa, aí você fala assim, pô, todo mundo lá é contra mim. Aí você sai daquela empresa, vai para outra. Chega na outra, todo mundo é contra você. Você sai daquela empresa, vai para outra, todo mundo é contra você. Toda circunstância que você vai, as pessoas estão contra você. Poxa, todo mundo está errado? Será que não é hora de você parar? De você pensar, analisar as suas ações? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes, eu estou praticando o mesmo erro em todos os lugares. E esse ato de ficar repetindo os erros, repetindo o erro, o que ele faz? Faz com que o ciclo volte e aconteça de novo. Volte e aconteça de novo. Puxa vida, eu fui vítima de injustiça em tal lugar. Aí saiu daquele lugar, fui vítima de injustiça. O que será que está acontecendo para esse ciclo estar se repetindo? Os irmãos de José, eles não quiseram lidar com a possibilidade de José ser líder. E eles começaram a lutar contra. Passaram-se 17 anos. E eles acharam que eles estavam em paz.
E aí, o que acontece? Eles estão de novo, eles estão lidando com um problema com liderança. Eles não sabem que é o seu irmão José, mas ele vai ser testado no quê? Eles vão ser testados na liderança. Tem um homem lá que parece, e segundo a tradição bíblica, José conhecia seus irmãos. Tem alguns mistérios nessa passagem dos irmãos de José no Egito, porque diz a tradição bíblica que quando eles vão comprar pão, o pai dele fala o seguinte: olha, não andem todos juntos, não andem juntos. Entrem cada um por uma porta, para que vocês não chamem a atenção, porque os filhos de José, os filhos de Jacó, eles eram formosos e juntos eles chamavam a atenção onde quer que eles chegassem. Então o Jacó falou: olha, entra cada um por uma porta. E os irmãos falaram também: olha, vamos aproveitar que a gente vai entrar, porque eles sabiam que o irmão, eles tinham aquela esperança de que o irmão tivesse vivo, José. Então eles falaram: ó, a gente vai entrar por 10 portas diferentes e nós vamos procurar o nosso irmão. E se nós acharmos o nosso irmão, olha, se tiver que matar, se tiver que morrer, se tiver que lutar, comprar, fazer o que for, nós vamos resgatar o nosso irmão. E aí eles entraram separados e o José viu eles separados. O que o José fez? Juntou todos. E quando o José juntou todos, eles já ficaram admirados. Por que juntou nós todos? E aí, diz a tradição bíblica que o José pegava aquele cálice que ele vai pôr na bolsa do Benjamim e colocava no ouvido assim, como se o cálice falasse com ele. E aí quando o cálice, quando ele colocou o cálice no ouvido, ele virou para os irmãos e falou: vocês são todos espiões. E ele: não, e aí os irmãos se entregam: não, nós somos irmãos. São espiões. E aí tudo que acontecia, o José colocava o cálice no ouvido e é como se o cálice falasse, né? Ele estava usando ali uma artimanha para enganar os seus irmãos. E aí, amados, o José faz eles falar que eles têm um pai, vai falar que ele tem um irmão mais novo, vai falar que eles tinham um irmão e esse irmão sumiu, esse irmão, ele fala: a gente não sabe desse irmão, tal. E ele está falando com os irmãos em outra língua. Ele não está falando em hebraico. Ele está falando em outra língua, ele usa o intérprete. E os irmãos estão ali, às vezes os irmãos falam em hebraico entre eles e ele está entendendo, mas ele está fazendo de conta que não entende. Então, o que acontece? De novo eles estão lidando com a liderança. E agora, 17 anos depois, eles estão numa posição de lidar com a liderança, aceitando aquela liderança. E o que é pior, eles estão aceitando a liderança que, na mente deles, é um ímpio, o cara é um idólatra, porque o Safenat Paneah, como ele era chamado no Egito, José era chamado no Egito, ele está trajado ali como um egípcio. Ele não está como um judeu, como um hebreu. Ele está como um egípcio. E aí, ele está arrancando. Nessa porção dessa semana, quando os irmãos trazem o Benjamim, ele começa a testar o que os irmãos foram reprovados lá atrás. Vocês lembram? O pai deu uma túnica, e a túnica que o pai deu para o José foi motivo de, raiva, ódio. Agora o José vai dar as coisas a mais para o seu irmão Benjamim. Então, amados, eles estão sendo testados na liderança. Agora não é uma liderança que ele conhece, não é uma liderança que eles entendem, e eles conseguem entender. Por exemplo, quando o cálice é achado na bolsa do Benjamim, eles têm ampla consciência, eles têm certeza de que o Benjamim não roubou aquilo. Benjamim não roubaria. Isso aí não é coisa, o Benjamim não faria isso e tal. Só que o que acontece? O que os irmãos vão pensar a respeito disso? Os irmãos vão dizer o seguinte: sabe o que acontece? O Benjamim não ia roubar, mas é o seguinte: isso é Deus que está fazendo com nós. Eles aprenderam uma lição nesses 17 anos, fundamental para a vida deles. Olha, eu não estou entendendo, mas eu sei que é Deus. Seja por estar cobrando de nós o pecado. Reuven vai falar isso, né? O Ruben, que é o filho mais velho, vai falar: eu falei para vocês, não façam mal para o menino. Olha, agora o sangue dele está recaindo sobre nós. E os irmãos ficam como que desesperados. Mas Reuven,
Deus agora está cobrando, Deus está cobrando o sangue do nosso irmão. Vocês fizeram isso, não era para ter feito. E tudo isso, irmãos, vai gerando nos irmãos de José uma humildade. Veja, ele vai se apresentar diante de um cara que ele não conhece, que ele não sabe, mas ele vai dizer que eles são servos de Safenate-Paneah. Ele vai dizer que o pai dele é servo do Safenate-Paneah. Então, essa é uma coisa, um ponto que nós devemos nos esforçar para entender. Deus não vai deixar nós passarmos por situação que não seja uma situação que está sob o comando dele. Ele controla todas as coisas, irmãos. Se você está passando por um momento, você pode não entender. Eu não entendo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está no comando de todas as coisas. E essa certeza de que Deus está no comando de todas as coisas é essencial para nós conseguirmos entender que Deus vai dar o jeito dele na hora certa. Os irmãos aprenderam. Depois de muito sofrer, Judá, que é quem toma a frente aqui no capítulo 44, a partir do versículo 18, Judá toma a frente. Judá é um camarada que, se você voltar um pouquinho, principalmente lá no capítulo 38 de Gênesis, você vai ver, é um homem mudado. Judá é quem, quando eles colocam José dentro do poço, é Judá quem vai dar a ideia, olha, vamos vender eles para os ismaelitas. E sabe o que vai acontecer? Não é a nossa mão contra ele. Esse Judá, no capítulo 38 de Gênesis, vai perder 2 filhos. Vai morrer 2 filhos de Judá, Er e Onã. E aí tem aquele fatídico caso do Judá com a sua nora Tamar. E aí, o que acontece? Judá agora, ele toma a frente da situação. Para você ter uma ideia, o irmão mais velho era Rúben, mas quem toma a frente é Judá. E o que o Judá faz? Olha, eu não sei o porquê, mas sabe, Deus está cobrando de nós. Agora nós estamos merecendo. Uma frase que eu alcunhei na minha vida, e sempre, às vezes, vira e mexe eu falo essa frase. É sempre, se eu tenho, é porque eu mereço. Irmãos, Deus não é injusto. Eu tenho que ter isso claro na minha mente. Deus não é injusto. Se eu tenho, é porque eu mereço. Seja coisas boas, sejam coisas negativas. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e aí nós dizemos assim, puxa vida, e sabe, eu queria. Se eu tenho, é porque eu mereço. Se está acontecendo comigo, é porque eu mereço. Se eu estou tendo prejuízo, é porque eu mereço. Se eu estou sendo perseguido, é porque eu mereço. Eu é que tenho que ver no que eu posso melhorar, porque essa é a grande finalidade dos momentos que Deus vai fazer nós passarmos por tribulações, por momentos angustiantes. É no que eu posso melhorar. E eu preciso melhorar. Então, os irmãos de José não entenderam quando José teve promessa de liderança. Erraram por lutar contra isso, mas eles agora estão sendo colocados de novo nesse ciclo. Vocês vão passar de novo por problema com a liderança. De novo, vocês vão passar pelo teste de amar o irmão que é mais amado pelo pai. O pai amava tanto Benjamim que não deixou ele comprar comida. E não queria deixar de novo. Quando os irmãos voltaram e falaram, não, mas o homem falou que a gente tem que levar o Benjamim. Não me interessa, não vai levar o Benjamim. Imagina, eu já perdi José, eu já perdi Simeão, e agora eu vou perder Benjamim também? Não, de maneira nenhuma, não vai. E aí, amados, agora eles estão numa situação, porque a sentença já foi dada, e aquele vice-rei do Egito falou o seguinte, o camarada que foi achado o copo, ele vai ficar aqui como escravo. Não quero saber, vai ser meu escravo. E eles estão desesperadíssimos com isso. Agora eles estão lutando
pelo irmão, que é irmão daquele que eles odiavam, que eles venderam, que eles fizeram o que fizeram. E o Judá vai se posicionar. Então, essa questão de ciclos na nossa vida, analise a sua vida. Puxa vida, toda hora acontece isso. O que é que eu posso mudar para que não aconteça isso? Geralmente, sabe o que acontece? É você mudar de atitude. Você, olha, aconteceu uma coisa, você ficou bravo, nervoso, xingou, não sei o que, esbravejou, murmurou contra Deus. Quando ela acontecer de novo, tenha a sensibilidade de estar acontecendo de novo. Peraí, eu mereço. Sempre tenha essa consciência com você. Eu mereço. Ah, mas é uma injustiça terrível. Não, mas eu mereço. Mesmo que seja uma injustiça. Tudo o que aconteceu com José, aos meus olhos, deixa bem claro, era injustiça. Só porque ele era amado pelo pai, foi vendido, virou escravo, foi acusado injustamente. Tudo isso, veja que o próprio José lá na frente, ele vai dizer, não, eu sei que vocês tinham um pensamento, mas foi Deus que me mandou aqui primeiro que vocês. Então, sempre pense, sempre coloque isso na sua... Eu mereço. Ah, mas foi uma injustiça muito grave. Eu mereço a injustiça. Ah, mas a pessoa fez o que não era para fazer. Eu mereço. Porque quando eu reconheço que eu mereço, Deus olha para mim e ele vai dizer o seguinte, você está no ponto que eu precisava que você chegasse. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa certeza de que você não é vítima de injustiça. Ah, você pode não entender. Você pode não entender. Mas o fato de você não entender não quer dizer que é injustiça. Muitas vezes você não entende porque a tua inteligência, a tua sabedoria, o teu conhecimento não é suficiente para você entender aquela situação. Então, amados, vamos ficar de olho. Sempre que um ciclo se renovar na nossa vida, tome cuidado. Puxa vida, já aconteceu isso e eu xinguei. Está acontecendo de novo. Não xingue. Tenha consciência. Não, eu não estou entendendo, Deus. E muitas vezes é a oração que nós temos que fazer. Ó, Deus, eu não estou entendendo. Eu não sei o que se passa. Mas eu vou confiar, acreditar que o Senhor está no comando de todas as coisas. Eu não consigo saber o porquê, eu não consigo saber como, mas eu sei que o Senhor está no comando de todas as coisas. E é o que o José vai fazer com seus irmãos. Ele vai dizer, olha, vocês queriam me fazer o mal, mas Deus me mandou aqui para a preservação da vida. Vamos ficar atentos aos ciclos. Olha, às vezes eu fico encantado, porque é lógico que você não pode ficar se metendo na vida dos outros, mas às vezes você olha para a pessoa, você vê ela, quebrou a cara aqui, dá um giro, chegou no mesmo ponto de novo, ela quebra a cara de novo. Aí ela vai de novo, quebra, sempre quebra naquele ponto. Quebrou. Identifique. Aqui, ó. Eu estou errando aqui eu vou mudar a minha atitude. Aqui eu vou mudar a minha condição. Aqui eu vou mudar o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de proceder. E quando você fizer isso, Deus vai mudar a sua sorte. Então, nós temos que ficar atento. Quando nós identificarmos esses pontos na nossa vida. Parece, eu vou falar uma coisa aqui, que os mais jovens não vão boiar. Mas os mais antigos vão saber. Sabe aquele disco riscado? Quando eu era criança e eu riscava o disco, o que acontecia? Ele dava uma volta, quando ele chegava ali, ele voltava para o mesmo ponto, porque ele estava riscado. Ele ficava ali naquele mesmo ponto, repetindo. Muitas vezes é isso que está acontecendo comigo e está acontecendo com você. Nós estamos repetindo porque tem um risco ali e nós não arrumamos aquele risco e aí nós ficamos repetindo. Não faça isso. Mude a sua atitude e você vai ser abençoado. Tenham uma boa semana, Shavua Tov para todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Acompanhe o nosso canal, acompanhe a nossa meditação diária que nós temos colocado no canal Berahot, temos colocado no YouTube, temos colocado no Instagram.
e você é o nosso convidado para estar inscrito no nosso canal, para espalhar entre as pessoas que você conhece o nosso canal e todos nós juntos sermos abençoados. Deus abençoe vocês grandiosamente.